nasci aqui na cidade de Belo Horizonte. Eu fui criado numa cidade chamada Laçance, a 300 quilômetros de Belo Horizonte. Os meus pais ferroviários, fomos criados ali à beira de uma plataforma de estação. Nós somos 8 irmãos, 4 casais, eu sou o 6º filho. E desde pequeno nasceu um desejo muito grande no meu coração. Eu acredito que no coração de vocês, nenhum aqui tiver esse desejo. Eu já com 6 para 7 anos de idade, eu tinha um desejo muito grande de ganhar dinheiro. E por causa dessa vontade, eu me tornei um empreendedor. Eu vendia pastéis, picolé, chup-chup, plantava verdura e vendia de bicicleta. Eu até brinco que minha bicicleta chamava Garriche. Eu conto a história para os meus netos e eles falam assim, vovô, como que era a bicicleta? Eu falei, era um camelão. Aí eu pergunto para elas, como é que a bicicleta do vovô é? É um gamelão. Elas falam tudo o contrário. Então, já com meus 6 para 7 anos de idade, eu já comecei a trabalhar. Com 7 para 8 anos de idade, eu comprei a minha primeira bicicleta, 0 quilômetro. E com 9 anos, eu ingressei numa indústria. E eu observava que os meus irmãos mais velhos, que vieram aqui para Belo Horizonte, lá também nós dizíamos, viu, João, cidade grande. Vieram aqui para cidade grande e que já voltava naquela cidade já com a Brasilinha 77, com Fusquinha 66, e aquilo encantava meu coração. E eu falava assim, olha, quando eu crescer, eu vou para a cidade grande, que eu também quero ganhar dinheiro, eu quero adquirir tudo isso que enche o coração do homem. E com 9 anos eu ingressei nessa indústria, com 10 anos eu já era gerente de um setor daquela indústria, e com 10 anos eu demiti um funcionário. E com 12 anos eu fiquei sabendo que ganhar dinheiro mesmo é se fosse trabalhar no Iraque. Aí eu mudei meus planos, olha, quando eu crescer, eu vou trabalhar no Iraque, porque lá é que dá dinheiro. E com 14 anos eu vim para Belo Horizonte continuar os meus estudos. Com 16 anos eu me ingressei no Senai da Mendes Júnior. Com 18 anos eu formei e com 18 anos eu estava viajando para aquele país, estava viajando para o Iraque. Olha para vocês verem como é interessante. Um garoto da roça sonhava lá com seus 9 para 10 anos ganhar dinheiro e trabalhar no Iraque. Agora, com 18 anos, Deus fazendo concluir o desejo do meu coração. Eu quero dizer para você que é Deus que cuida da gente. É Ele que nos dá alegria, é Ele que nos promove para todas as coisas, é Ele que nos coloca em situações diferenciadas. Então eu fui para aquele país e quando eu cheguei naquele país, eu recordo que quando eu peguei o meu holerite, o primeiro mês de trabalho meu lá, eu recebi 14 salários mínimos. Eu falei, não, eu vou ficar rico. Peguei ali, olhei, não, eu vou ficar rico. Porque quando eu fazia o Senai aqui na Mendes Júnior, eu ganhava 1/4 do salário mínimo. Era metade da metade. Pensa numa dificuldade que eu andava. E eu fiquei naquele país um período de 11 meses, aprendi muito, cresci bastante. E quando eu retornava novamente ao país, ao Brasil, eu fiquei aqui um período de 30 dias de férias. Quando eu retornava novamente para aquele país, ali no saguão do aeroporto de Confins, eu vim conhecer uma jovem muito bonita, sorridente, extrovertida. E o que mais me chamou a atenção daquela jovem é uma covinha que tem na bochecha, assim. Deu um sorriso, aquele negócio mexeu com o meu coração. Eu aproximei dela, trocamos algumas palavras e eu voltei novamente para aquele país. E num período ali de 11 meses, nós começamos a nos corresponder. Hoje é muito fácil, você manda um zap, você manda um bip, um e-mail, mas naquela época era carta. Carta ia, carta vinha. E eu sei que quando eu vim definitivamente para o Brasil, eu a procurei, começamos um namoro, esse namoro se tornou mais sério e, consequentemente, viemos a nos casar. Eu costumo dizer que os sonhos do coração da minha esposa não era ser médica, advogada, engenheira. Ela tinha um simples sonho no seu coração. Eu queria casar, queria ter marido, queria ter filhos, queria ter uma casa. E hoje eu consigo entender que é o simples projeto do coração que Deus tem para as nossas vidas. Ela queria construir uma família. Porque uma família você não tem, uma família você constrói. Mas esse era o sonho do coração da minha esposa. Mas também quando eu cheguei ao Brasil, eu cheguei um jovem com um coração muito vazio. E todos aqueles sonhos que eu tinha de criança, eu pude realizar. Eu pude comprar os bens materiais, eu pude ter dinheiro, eu pude participar, né, das festas. E eu vim conhecer a prostituição, eu vim conhecer muitos amigos, eu vim conhecer as madrugadas, as noites. E quando eu me casei, eu trouxe toda essa estrutura para dentro do meu casamento. Em pouco tempo eu já estava adulterando, eu já trocava minha esposa por outras mulheres, pelas mesas de bares, pela bebida, pelas madrugadas. E a minha esposa, então, em pouco tempo, ela observou que todo aquele sonho que ela tinha no seu coração não estava acontecendo. Rapidamente ela se tornou triste, angustiada. Hoje nós damos o nome que é depressão, mas naquela época ela estava
num processo de depressão, fiquei muito angustiada. E eu me tornei um homem diferente. Vieram-se os filhos também não resolveram a nossa situação. Quantas vezes eu cheguei em casa, a minha esposa ali angustiada, triste, né? Chegava 2 horas, 3 horas da manhã, e eu via ela daquela forma, eu era totalmente indiferente. Nós chegamos a um ponto que aquele casamento desgastou demais, nós viemos a nos separar. Minha esposa voltou para a casa dos pais, e eu pude buscar tudo aquilo que o meu coração almejava. Mas existia algo dentro de mim que não me deixava ter paz, não me deixava ter alegria, existia um vazio muito grande. E quantas vezes eu cheguei em casa às madrugadas e chorava e perguntava para Deus, pô, Deus, o que está acontecendo comigo? Então, novamente, eu procurei minha esposa, nós renegociamos aquele casamento, trouxe ela de volta para dentro de casa, mas confesso a vocês que em pouco tempo eu estava fazendo tudo a mesma coisa. Eu não conseguia fazer aquilo que o homem natural, né, diante da sua família, tinha que fazer. Então, a minha esposa, ela passou a suportar aquele casamento. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a mulher tola, a mulher que não tem sabedoria, com as suas próprias mãos a destrói. A minha esposa buscou sabedoria e ela passou a administrar aquele casamento. Eu quero dizer para vocês que quantas humilhações eu vim fazer a minha esposa passar diante dos meus amigos, diante de familiares, nas mesas de bares. Quantas piadinhas pejorativas eu atribuí àquela situação. E minha esposa, de uma forma muito simples, muito humilde, ela geriu toda aquela situação. Quando eu cheguei ao Brasil, eu montei um pequeno negócio e, graças a Deus, tudo aquilo que eu sempre me dispus a fazer, Deus sempre me abençoou. Então, com 23 para 24 anos, aos olhos naturais, eu já era um jovem independente. Tudo que eu sonhava de garoto de 6 anos, 7 anos, eu já tinha adquirido os bens materiais. E através desses bens materiais eu me tornei um jovem autossuficiente, arrogante. Eu cheguei ao ponto de pensar que eu não precisava das pessoas. Mas a Bíblia nos adverte que há caminhos para o homem que são normais, mas também são caminhos que conduzem à morte. E na minha vida não foi diferente. Eu, com uns 27 para 28 anos, eu perdi o controle daquela situação. Eu nunca havia pago juros, eu nunca havia trocado cheques, mas buscando aquela necessidade de crescer, de poder ser destaque lá fora, eu perdi o controle dos meus negócios. Em pouco tempo, eu estava com uma dívida muito grande, comecei a trocar cheques com a agiota, tomar dinheiro emprestado em banco, e quando eu assustei, eu estava com a dívida totalmente difícil de se recuperar. Aí foram 70 cheques sem fundo, 80 protestos, tive que fechar alguns setores da minha empresa, e quando eu assustei, eu estava falido, quebrado. Eu estava com um funcionário como eu havia começado. Então um amigo esteve lá na minha empresa e viu a situação que eu estava passando e me convidou, há 28 anos atrás, para estar numa reunião como essa. Ele conhecia minha vida, conhecia minha vida familiar. Ele falou assim, Tolentino, vamos lá na Adonep, na Associação de Homens, para você fazer negócio, coloca uns cartãozinhos no bolso aí, vamos lá fazer negócio. E eu fui convidado para estar num restaurante chamado Mafunfo, ali na cidade de Contagem, numa terça-feira. E eu coloquei um monte de cartãozinho no bolso e fui para aquela cidade. Fui para aquele restaurante. Eu gosto de contar porque eu sempre andei de carros novos, tinha carro conversível, carro do ano, né? Na época era Opala Diplomata 400, eu tinha todos esses carros. E eu cheguei naquele café da Adonep, com Fiat 147, que queimava 1 litro de óleo por dia. O interessante é que onde eu passava, aquela fumaça me seguia. Esse Fiat 147 meu pai havia ganho e eu não gostava de manobrar ele. Mas eu tive que pedir ele emprestado para me locomover para minha empresa, sair com a minha família. Eu cheguei ali com esse Fiat. E quando eu entrei naquele salão, eu fui muito bem recebido pelos empresários da Adonep. Eu fiquei apaixonado com a visão da Adonep. Depois cantaram algumas músicas, as músicas maravilhosas que eu não tinha costume de ouvir. E aí, no decorrer daquela reunião, foi um empresário à frente e ele começou a contar a sua história. E parecia que alguém havia contado a minha história para ele, ele estava relatando ali. E tudo que aquele homem dizia estava acontecendo com a minha vida. Aí, no finalzinho, o preletor daquela noite, como eu estou fazendo aqui, um empresário muito bem sucedido, ele começou a contar a sua história. E ele disse que ele estava numa reunião como aquela,
e tinha um empresário que estava falido, não tinha mais casamento, não tinha mais relacionamento com os filhos, não tinha mais vontade de viver. E aquele empresário, então, ele disse que naquela noite, aquele empresário falou do amor de Jesus para ele. Que Jesus havia perdoado seus pecados, que Jesus havia restaurado o seu casamento, que Jesus havia restaurado as suas finanças e que a vida dele nunca mais teria sido a mesma. E aquele empresário então disse que ele entregou a vida dele para Jesus e Jesus restaurou tudo aquilo que precisava ser feito. E eu olhava para aquele empresário e via verdade nos olhos dele. E eu falava comigo mesmo, olha, eu preciso desse Jesus. Eu preciso desse Jesus. Tudo que esse empresário está passando, eu estou passando. Eu preciso desse Jesus. E aí no finalzinho da reunião, aquele empresário falou assim, olha, você que está aqui, que quer também ter a sua vida transformada, que quer ter os seus pecados perdoados, esse mesmo Jesus que mudou a história da minha vida, ele está aqui e ele pode mudar a história da sua vida também. Eu confesso a vocês que eu já tomei muitas decisões importantes na minha vida, mas aquela noite foi a decisão mais importante que eu tomei. Eu decidi a entregar minha vida para Jesus. Eu lembro quando aquele empresário falou, você que quer dar um sinal com a sua mão, que eu quero fazer uma oração por você. Eu, sem pensar duas vezes, eu levantei a minha mão, eu fui ali à frente daquele empresário, fui à frente chorando, como se lavasse um coração duro, autossuficiente, arrogante. E naquela noite aquele empresário orou para a minha vida, eu declarei, confessando a Jesus como meu Senhor, o meu Salvador. E eu quero dizer para você que a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Naquela noite eu recebi algo que nunca mais saiu da minha vida. Naquela noite eu recebi a paz de Jesus. Jesus disse assim, ó, deixo-vos a minha paz vos la dou, não como o mundo a dá. E naquela noite, então, eu recebi algo dentro de mim que inundou todo o meu ser. E aquele empresário, então, ele orou pela minha vida. E Jesus, ele foi do tamanho da minha necessidade. Jesus perdoou meus pecados. Jesus tirou aquele fardo pesado, aquela preocupação, aquela angústia que eu carregava. E depois aquele empresário orou pela minha vida e entrou algo, aquela alegria. E eu saí daquela reunião e quando eu desci as escadas, eu entrei dentro daquele Fiat 147. Quando eu peguei a João César de Oliveira, eu estava andando num jato. Aquele Fiat transformou num jato. Uma alegria. Não conseguia conter por dentro aquele gozo. E eu lembro que quando eu cheguei na minha casa, eu falei com a minha esposa assim, Jane, eu entreguei minha vida para Jesus. Ela olhou para mim e não acreditou e nem pôde entender o que eu havia feito. Mas uma semana depois eu pude levá-la num chá da Adonep. E lá na Adonep também, no chá, ela pôde ter um encontro com Jesus. Ela também teve os seus pecados perdoados e Jesus também foi do tamanho da sua necessidade. E nós levamos esse Jesus para dentro da nossa casa. A primeira coisa que Jesus fez foi eu poder olhar para a minha família, ver a minha esposa, ver os meus filhos, uma família linda, uma família que, diante de todas as circunstâncias, adversidades que eu vivi, eles estavam sempre do meu lado. Eu costumo dizer que eu havia perdido tudo na minha vida. A única coisa que eu não perdi foi a minha esposa e os meus filhos. Eles estiveram junto comigo em todas as circunstâncias. E eu pude pedir perdão para minha esposa, eu pude pedir perdão para meus filhos, e a minha vida familiar nunca mais foi a mesma. A minha esposa, devido aos maus tratos, ela precisava tomar um medicamento, e nós aprendemos também que nós tínhamos autoridade no nome de Jesus, de impor as mãos sobre os enfermos, e eu orei pela minha esposa, e a minha esposa foi curada, nunca mais ela precisou de tomar aqueles medicamentos, e aí nós começamos a ter experiência com Jesus. Eu pude ver os meus filhos perfeitos, maravilhosos. O Altair estava com 1 ano e 8 meses, eu passei por cima do Altair, eu atropelei o Altair, e quando eu tirei o Altair debaixo do carro, eu coloquei o Altair nos meus braços, o Espírito de Deus falou no meu interior, olha, é eu que cuido de você, é eu que cuido da sua família. O Altair não teve nada, levamos o Altair ao médico, e ali realmente o médico falou aquilo que nós já sabíamos, aconteceu um milagre com vocês. Então nós pegamos esse Jesus, nós levamos esse Jesus para dentro dos nossos negócios. Jesus nos deu sabedoria, abriu os nossos olhos, começamos a enxergar a vida de forma diferente, começamos a trabalhar certo, e daquela empresa falida de 70 cheques sem fundo, 80 protestos, nós transformamos ela numa rede de lojas, onde Deus ele começou a suprir os sonhos do nosso coração.
A minha esposa tinha um sonho de casar, ter marido, ter filhos. Agora ela já tinha, mas ela precisava de uma casa, uma família, ela precisa de uma casa. Aí nós começamos a sonhar, minha esposa começou a sonhar. E Jesus nos deu uma casa, mesmo vivendo aquelas adversidades difíceis, nós conseguimos comprar um terreno, construir uma casa confortável, um condomínio fechado, ao ponto de pessoais assim, que convivem com a gente, falar assim, mas como que vocês conseguiram? Eles conheciam a vida da gente. E a gente começava a dizer, foi Jesus que nos deu essa casa. E tudo aqueles sonhos que nós tínhamos de criança, né? Jesus começou a fazer na nossa vida. Eu gosto de dizer, a minha esposa, ela tinha um sonho de ter um apartamento de frente ao mar. Aí eu falei assim, um dia Jesus vai nos dar um apartamento de frente ao mar. Aí nós conseguimos comprar um apartamento de frente ao mar. Eu tinha um sonho de ser um construtor, de construir apartamentos, de construir prédios. Eu ainda tenho esse sonho de construir algo maior. Jesus nos deu a condição de tornar um construtor de imóveis. Eu tinha um sonho de poder pilotar avião. Eu, com 55 anos de idade, eu entrei numa escola de aviação, eu comecei a estudar aviação, e ano passado aqui eu andei dando uns voos aqui por cima de Sarzedo. Eu tive que dar uma parada por um tempo, mas o que eu quero dizer para você? Que todos os sonhos que nós tínhamos de criança, todos aqueles sonhos que nós tínhamos de família, Jesus ele começou a nos dar capacidade, a nos dar alegria de poder participar disso. A minha esposa tinha um sonho no coração, Altair, nós precisamos, antes de morrer, que cada filho nosso tenha a sua casa própria. Porque nós tivemos a dificuldade para poder adquirir a nossa casa própria. Aí minha esposa falou assim, olha, nós vamos orar para Deus dar uma casa para cada filho. E graças a Deus, hoje, cada filho nosso tem a sua casa própria. Então Jesus ele foi fazendo coisas grandes. E aí nós vivemos o melhor do tempo diante de Deus. Jesus ele fez tudo aquilo que nós estabelecemos diante dele. Tinha paz, tinha alegria. E agora em 2022, eu fui fazer uma consulta num médico, e esse médico me pediu alguns exames, e através desses exames ele detectou um pouco de infecção nos meus rins. Eu fiz uma tomografia do meu abdômen e fui direcionado para um nefrologista. Esse nefrologista ele avaliou e falou assim, Tolentino, você tem que sair daqui, era 9 horas da manhã, você tem que sair daqui e ir para o hospital de imediato, ser internado. Falei, mas doutor, eu nunca tomei uma cibalena, como é que eu vou internar? Eu nunca internei, eu nem sei como que funciona isso. Você tem que sair daqui e internar. Aí saí desse consultório, 11 horas da manhã já estava sendo internado, e 11 horas da manhã já comecei a urinar sangue com xixi. E durante 9 dias foi uma bateria de exame, uma bateria de investigações, e não chegou a uma conclusão. Fiz uma biópsia de rins, o médico chegou à conclusão que não era rins. Aí esse médico nos passou para um hematologista, esse hematologista fez uma biópsia de medula, e o resultado foi que eu estava com um câncer de sangue. Imaginem vocês, alegre com Jesus, feliz com Jesus, caminhando com Jesus, Jesus suprindo todas as coisas, e de repente nós tínhamos ali um relatório, câncer de sangue, um câncer chamado mieloma múltiplo. Eu recordo que quando o médico veio trazer a notícia, estava eu, a Jane e o Altair. Quando ela deu a notícia, o Altair caiu para trás desmaiado. Aí nós tivemos que socorrer o Altair. Aí o médico olhou para mim e falou assim, Tolentino, você precisa de uma psicóloga, porque o tratamento, o processo não é fácil. Eu falei, doutor, fica tranquilo, eu sei aonde estou firmado, pode ficar tranquilo, com muita graça, com muita alegria no coração. Aí nós saímos daquele consultório, imediatamente eu comecei a fazer hemodiálise, coloquei um catéter, fiquei aproximadamente 2 meses fazendo hemodiálise. Eu ia no hospital segunda, quarta, sexta, ficava 4 horas deitado numa máquina, o sangue processando para poder filtrar, e comecei a fazer quimioterapia. Eu fazia quimioterapia na quinta, ficava lá sábado, domingo, segunda-feira assim, muito prostrado, bem abatido. Eu comecei a perder peso, eu cheguei a perder 27 quilos no processo de tratamento, passei a tomar 23 comprimidos por dia, e ali um processo longo. E aí eu fui preparado para a gente fazer um transplante de medula óssea.
Eu comecei o tratamento em junho de 2022 e em março, no dia 30 de março, eu estava internado e ali eu recebi o transplante, recebi a medula óssea. E 11 dias depois, a medula pegou. E aí nós começamos uma nova vida. Eu nasci de novo, porque eles zeraram o meu HD e colocaram algo novo, uma medula nova. E ali nós começamos o processo. O cabelinho caiu, né? Fiquei muito abatido, mas aí então eu comecei a pegar peso, a me reabilitar, comecei a voltar à vida, a trabalhar. Eu tive que afastar dos meus negócios, eu fiquei aproximadamente uns 4 meses sem trabalhar, mas Deus cuida da gente. Jesus, ele providenciou todas as coisas. Os meus filhos assumiram os meus negócios. Eu me recordo que quando, no primeiro dia que nós recebemos o resultado, eu fiz uma reunião lá em casa com meus filhos, aí choraram. Mas você vai morrer, pai? Eu falei, olha, pode chorar hoje, porque vocês nunca mais vão chorar em relação a isso. Eu sei aonde eu estou firmado. Vocês podem ficar com total segurança. Vocês vão fazer a parte de vocês e deixa que Deus vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. E ali, né, houve alegria, e eles passaram a caminhar comigo em todo o processo. Eu jamais fui ao médico sozinho, e todo aquele processo, minha esposa estava comigo, os meus filhos estavam comigo. Eu fiquei aproximadamente 25 dias internado, e todo esse processo, eu quero contar para vocês que nenhum dia houve tristeza no meu coração. Nenhum dia houve preocupação no meu coração. Nenhum dia eu pensei que eu ia morrer. Brotava de dentro de mim algo que, aquele Jesus que entrou no meu coração naquele dia, naquela reunião da Adonep, era o mesmo Jesus que estava comigo naquela situação. Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, todos os dias. Eu sabia que Jesus estava comigo. Às vezes vinha um diagnóstico, eu falava com minha esposa, Jesus está no controle. Às vezes as pessoas iam me visitar, eu muito debilitado, e as pessoas saíam de lá e falavam assim, mas você não tem nada não? Mas é porque existia algo dentro de mim que cobria todas as circunstâncias, todas as dificuldades. Existia uma alegria e a certeza que Jesus estava comigo. Eu quero dizer para você que esse mesmo Jesus, ele está aqui nessa noite. E ele pode fazer tudo aquilo que você tem necessidade. Jesus veio para nos ligar novamente ao Pai, para nos dar vida e vida em abundância. Eu conheci algumas pessoas que morreram com o mesmo câncer de sangue que eu tinha. Mas Jesus, ele veio para me dar vida e vida em abundância. Eu sempre confessei esta verdade. Eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Pode vir qualquer circunstância, que não é pela aparência, é pelo aquilo que Jesus já fez por mim. E Jesus, ele me curou. Jesus, ele me restaurou. E hoje eu estou aqui para dizer para você que hoje eu tenho vida e vida em abundância. Porque um dia, Jesus, ele entrou na minha vida e mudou a história total da minha vida e da minha casa. E ele pode fazer isso na sua vida.